O cemitério de Santa Rosa era meu segundo lar. Por mais de 10 anos, minha vida se dividiu entre os vivos, do lado de fora dos muros, e os mortos, do lado de dentro. Meu nome é Sebastião. Hoje eu vou te revelar a verdade que me fez abandonar meu emprego em minha vida antiga. Antes de começar, peço a você que curta, comente e compartilhe este vídeo. Eu era o coveiro, o guardião silencioso de um lugar onde o tempo se estagnava. O emprego era simples: cuidar da grama, limpar as lápides e, claro, preparar o último leito. Para mim, a morte era um negócio, uma rotina, nada mais do que isso. As histórias de fantasmas e assombrações eram apenas lendas para assustar crianças. E eu, como o homem prático que sou, nunca dei ouvidos a elas. O silêncio do cemitério à noite nunca me incomodou. Na verdade, eu gostava dele. Era um silêncio que me trazia paz, um contraste bem-vindo ao barulho caótico da cidade. Eu patrulhava os corredores de pedra, a lanterna em mãos, iluminando os nomes gravados nas pedras frias. Cada nome era uma história que já tinha terminado, um livro que já tinha sido fechado. Eu me sentia seguro, sentia que tinha o controle. Que ingênuo eu era! O ponto de virada veio em uma terça-feira, no final do outono. Uma tempestade forte se aproximava, e o vento gemia entre as árvores, agitando as copas despidas. Fui avisado de que teria que ficar durante a noite para supervisionar uma área de cova nova que tinha sido inundada. Prendi o fone de ouvido, liguei o rádio e me preparei para uma longa noite. A última luz do sol desapareceu e o portão se fechou com o som familiar. Mas desta vez, em vez de paz, o som trouxe uma pontada de ansiedade. O rádio na minha mão parou de funcionar. O som do vento cessou abruptamente. O único som que restou foi o bater do meu coração. O silêncio da noite, que antes me acalmava, agora me oprimia, um vácuo sufocante. Era como se a própria vida tivesse sido sugada do cemitério. E eu, em minha insignificância, era o único que restava, o último guardião de um silêncio que escondia um segredo. Eu estava parado na beira da cova nova, a lanterna iluminando o buraco escuro e úmido. A chuva tinha transformado a terra em uma pasta escorregadia. Eu podia sentir o frio da morte vindo de lá de dentro. Foi então que ouvi o murmúrio. Um som fraco, abafado, quase inaudível. Parecia vir do fundo da cova. Eu me inclinei, a lanterna em mãos, a ponta da minha bota na borda escorregadia. O murmúrio se tornou mais alto, uma voz rouca e desesperada. Eu não conseguia entender o que dizia. Parecia um lamento, um pedido de ajuda. Eu olhei ao redor, procurando a fonte do som, mas o cemitério estava vazio, com as lápides se estendendo até a escuridão. O medo, uma sensação que eu nunca tinha sentido dentro daqueles muros, começou a se infiltrar em meus ossos. O murmúrio cessou. Em seu lugar, eu ouvi um som de arranhar, como se unhas estivessem raspando na madeira de um caixão. O som era persistente, desesperado, vindo do fundo do buraco. Minha mente, racional e pragmática, tentava me convencer que era o vento, ou minha imaginação. Mas meu corpo não me obedecia, e o suor frio escorria pela minha nuca. O arranhar parou. Um último som, um baque surdo, como se algo tivesse se chocado com a tampa de madeira. E depois, o silêncio. Um silêncio diferente, um silêncio que parecia ter uma presença. Eu me afastei da cova, com as pernas trêmulas, meus olhos fixos no buraco negro. Eu tinha a sensação de que não era o único que tinha ouvido. Que a morte, que eu achava que era o fim, tinha acabado de dar um sinal. Eu larguei a lanterna e corri. Corri como um homem que estava sendo perseguido. Mas não havia ninguém. Não havia nada. Apenas os túmulos, as estátuas frias e o silêncio opressor. Eu me escondi atrás de uma capela antiga, a respiração ofegante, o coração batendo forte. Foi então que eu os vi. As sombras. Não eram sombras das árvores. Eram sombras de pessoas, mas não estavam paradas. Elas se moviam lentamente, como se estivessem dançando ou marchando, em um ritmo assustadoramente silencioso. Eram muitas.
Centenas. Elas se estendiam por todo o cemitério, uma procissão fantasmagórica que parecia não ter fim. Elas se moviam, lentamente, mas em uma direção. Em minha direção. Eu me encolho, com as mãos sobre a cabeça, tentando me esconder, me tornar invisível. O cheiro de terra molhada e flores murchas se tornou mais forte. Eu podia ouvir murmúrios, lamentos, vindos das sombras. Eles não estavam apenas lá, eles estavam vivos. E eles me viam. Eu me senti um intruso, um pecador em um lugar sagrado. O único vivo no meio de uma multidão de mortos. O pânico se tornou uma névoa em minha mente. Eu não conseguia pensar. Só podia sentir. O medo, o pavor, a ansiedade de ser o único vivo em um lugar onde a vida não era bem-vinda. As sombras se aproximavam, e eu sabia que não tinha para onde ir. Eu estava preso, encurralado, o último homem em um mundo de mortos. Eu fugi das sombras. Corri para o portão, meu único refúgio, a única esperança de escapar daquele pesadelo. Mas a porta que eu trancava todos os dias, a minha garantia de segurança, estava entreaberta. Um grito silencioso de terror se formou em minha garganta. Quem havia feito aquilo? Ninguém tinha a chave além de mim. Me aproximei lentamente, a lanterna em mãos, e vi, na parede de tijolos, em uma escrita grosseira e manchada, havia 3 palavras: saia agora. Eu me aproximei, a luz da lanterna em mãos tremendo, e o cheiro metálico, de ferro, invadiu minhas narinas. O cheiro de sangue. Aquilo não era tinta. O suor frio escorria pela minha nuca. Eu dei um passo para trás, tropeçando, e caí na grama úmida. Meus olhos estavam fixos na mensagem. Eu olhei para o portão, para a trilha de pingos vermelhos, que se estendia da parede até a escuridão do cemitério, como se algo tivesse se arrastado e escrito aquilo. Eles me queriam fora. Eles me expulsaram. Mas por quê? O que estava acontecendo ali que eu não podia ver? O que eles queriam que eu não visse? O portão rangia em seu próprio ritmo, um eco do meu coração batendo forte no meu peito. Eu estava no limite. Minha sanidade estava se desintegrando. O cemitério que eu conhecia não existia mais. No lugar, havia uma prisão. E eu era o único intruso vivo. E eles, a multidão de mortos, me queriam fora. O pavor me impulsionou. Eu me levantei e corri. Eu me escondi na capela. A única construção de tijolos, a única coisa que me trazia um pingo de esperança de segurança. Mas a capela, que deveria ser um santuário de paz, se tornou o centro do meu terror. As portas estavam entreabertas, e uma luz branca e fria se projetava de lá de dentro, como se algo estivesse esperando por mim. Eu hesitei, com as mãos tremendo, mas o medo das sombras me empurrou para dentro. O ar estava gelado e um cheiro de incenso misturado com mofo invadiu minhas narinas. A luz branca vinha do altar, onde um caixão de madeira barato estava posicionado. Um caixão que eu reconhecia. Era o caixão do enterro que eu tinha feito mais cedo naquele dia. O som de gotejamento se fez presente, e eu olhei para baixo. Um líquido escuro escorria da tampa do caixão. Eu me aproximei lentamente, a lanterna em mãos, a luz tremendo. Um som de arranhar, como se unhas estivessem raspando na madeira de dentro do caixão. O som era desesperado, forte, e a madeira do caixão estalava. Eu dei um passo para trás, meus olhos arregalados de horror. O som cessou, e no silêncio que se seguiu, eu ouvi a voz de um lamento, um sussurro distante, chamando meu nome: Sebastião. A voz era a mesma que eu tinha ouvido na cova. Eu neguei. Não era possível, mas o medo era real. Eu olhei para a estátua da santa no altar, com a cabeça inclinada em direção ao caixão, como se estivesse rezando, ou como se estivesse me alertando. Eu não tive coragem de ficar na capela. Corri para fora, para a escuridão do cemitério, para as sombras que me esperavam. Elas não me seguiram. Elas estavam paradas. Elas estavam me observando.
O ar estava gelado e o cheiro de podridão e terra úmida se tornou quase palpável. As vozes, os lamentos, eram altos agora, como um coro de sofrimento que se intensificava. Eu corri para a saída, para o portão que eu havia trancado, mas que agora estava entreaberto. A campainha da capela, um som que eu nunca tinha ouvido, começou a tocar 6 vezes, um som oco e perturbador. Eu sabia que eu não era bem-vindo ali, que eles, os mortos, me queriam fora. Corri para fora do portão, e foi então que eu olhei para trás. A campainha tocou uma 7ª vez, o som de um adeus, e eu vi as sombras, os mortos, em uma procissão fantasmagórica que se estendia para fora do cemitério, marchando em um ritmo silencioso. Eles estavam me seguindo. Eu corri para longe, para o mundo dos vivos, mas a verdade me seguiu. A memória daquela noite, o som do sino, o cheiro de sangue, a mensagem na parede. Eles se tornaram minha sombra, um eco constante, de terror. Eu não voltei, larguei o emprego, a cidade. Mas a cidade me seguiu. Eu não sou mais o homem que eu era. O cemitério me mudou. A morte, que eu pensava ser o fim, é apenas uma porta. E eu, por um momento, a entreabri e vi o que há do outro lado. Eu vi as sombras, os mortos, a procissão fantasmagórica que se estende por todo o cemitério, em busca de uma saída. Eles me queriam fora. Eles me expulsaram. Mas eu sei o porquê. O porquê da mensagem na parede, o porquê dos lamentos. Eles não estavam lá para me assustar. Eles estavam lá para me avisar que o lugar, o cemitério, não era um lugar de descanso. Era uma prisão. E eu, o único que podia ver, era o único que podia libertar-los. Eu larguei o emprego. Mudei minha vida. Mas a culpa me segue. A culpa de ter fugido. A culpa de não ter feito nada. E eu me pergunto, o que eles estavam fazendo? Quem eles estavam chamando? E o que me aconteceria se eu tivesse ficado? Eu vi o que há além da morte. Eu vi a verdade. E a verdade é aterrorizante demais para ser contada. Mas eu tenho que contar, para te avisar, que o cemitério não é um lugar de descanso. É uma prisão. E os mortos, eles me querem de volta. E você, o que faria se estivesse lá? Se essa história te fez sentir medo e arrepio, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos e se inscreva no canal Históricas Paixões. O terror está apenas começando.